Maridos, esposas, pais, filhos, relacionamentos familiares e domésticos. Parte 02, 27 de janeiro de 2024. Nenhuma passagem instrui a esposa a fazer isso. O homem não deve negligenciar as suas outras responsabilidades, enfatizando excessivamente o trabalho. No entanto, quem negligencia o trabalho, esperando que a sua esposa ou outras pessoas proporcionem rendimentos à sua família, é pior do que um infiel. O marido deve ser o chefe da família. Alguns afirmam que o homem não deve exercer autoridade sobre a sua esposa, ou que a sua autoridade deve ser limitada apenas a certas áreas. Na prática, as mulheres são muitas vezes as líderes na tomada de decisões familiares. Mas, observe, Efésios 5, 22 e 24. O marido é o cabeça de sua esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Nem a sua esposa, nem seus pais são autoridade em sua família. O amor levará o marido a considerar as necessidades e desejos da esposa e dos filhos. Ele tomará as decisões para o bem de todos, o grupo, não apenas para agradar a si mesmo. Isso às vezes requer discussão para compreender as opiniões dos outros. Contudo, o marido tem autoridade final e prestará contas a Deus pelas suas decisões. Muitas vezes, esta responsabilidade não é um privilégio, mas um fardo. Ele precisa de coragem para defender o que acredita ser o melhor, mesmo quando a esposa ou os filhos discordam. Se a esposa não cumprir os seus deveres, isso não justifica o fracasso do marido no cumprimento dos seus deveres. Romanos 12, 17 e 21, Lucas 6, 27 e 35. As responsabilidades da esposa para com o marido. A esposa também deve ter um compromisso vitalício com o casamento. Nem o homem, nem a mulher têm o direito de terminar o casamento enquanto o cônjuge ainda estiver vivo, exceto por causa de fornicação. A esposa deve amar o marido. As feministas modernas dizem que uma mulher não precisa de um homem, mas deve encontrar a realização fora do casamento. Gênesis 2, 18 e 24. A mulher foi criada para ser companheira e ajudadora do homem. Ela não é obrigada a se casar, mas por natureza ela encontraria sua maior realização na vida amando e cuidando de uma família. Tito 2,4. As jovens devem ser ensinadas a amar seus maridos e filhos. Isso é algo que uma mulher pode aprender a fazer. Novamente, o amor é uma questão de escolha e compromisso, e não principalmente um clima romântico. 1 Coríntios 7, 3, 5. A esposa também deve demonstrar afeto e satisfazer as necessidades sexuais do marido. A esposa deve submeter-se à chefia do marido. Aprendemos que Deus ensina os maridos a usarem a sua autoridade no amor. Embora nossa sociedade possa protestar e rebelar-se, ele também diz às esposas para se submeterem aos seus maridos. Efésios 5, 22, 24 e 33. Assim como a igreja deve submeter-se a Cristo, não de forma rebelde, mas respeitosa, a esposa deve acatar todas as decisões do marido. A única exceção seria se o marido ordenasse que ela fizesse algo que violasse a lei de Deus. Atos 5, 29. Tito 2,5. As jovens devem ser ensinadas a ser obedientes aos seus maridos. Isto não significa que a mulher tenha menos capacidade ou menos valor que o homem.
mas alguém deve estar no comando para tomar decisões em casa. Deus determinou que esta responsabilidade pertence ao homem. A esposa deve trabalhar em casa cuidando da família. Nossa sociedade dá pouco valor ao trabalho das donas de casa. Em vez disso, encoraja as mulheres a negligenciarem as suas responsabilidades familiares para fazerem coisas que Deus nunca exigiu que fizessem. Tito 2:4-5, 1 Timóteo 5:14. Deus diz que o trabalho das mães é em casa. Eles devem administrar a casa, amando e cuidando de sua família. Este trabalho é uma bênção e deve ser valorizado e apreciado. Salmo 113:9. Aprendemos que proporcionar renda familiar é uma responsabilidade dada por Deus ao marido. Não é responsabilidade da esposa. Pode haver exceções de emergência, como quando o marido morreu ou está incapacitado, mas geralmente uma mãe não deve negligenciar os deveres que lhe foram dados por Deus, nem entregá-los a outras pessoas para que ela possa ter uma carreira ou emprego fora de casa. Não é verdade que empregos externos e atividades similares muitas vezes impedem as esposas e mães de cumprirem os deveres que Deus exige delas? Considere as responsabilidades na família, na igreja, no estudo da Bíblia, no ensino aos outros, na benevolência, na hospitalidade, etc. Especificamente, onde está a autoridade para uma família matricular os seus filhos numa creche para que a esposa possa ganhar dinheiro? Amém. Tem continuação. Senhor Deus, muito obrigado pelas tuas palavras, Pai, contida na Bíblia, e que o Senhor inspirou, Senhor, para este estudo. Senhor, abençoe para que todos possam entender e compreender as suas vontades bíblicas para todo o casal e toda a família. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.